Virou caso de polícia e o assunto que eu vou falar nesse vídeo, claro, é um assunto muito delicado porque pode afastar o Bruno Henrique por 2 anos do futebol. Vou falar também sobre 5 milhões de reais caindo nos cofres do Mengão e vou falar sobre patrocinadora master do Mengão liberada para operar no Brasil. Vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, deixa eu pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, você não paga nada, gente, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, é muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, só clicar nesse botão aqui, ó, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Você que está me assistindo pela televisão, procura aí no seu controle o botão escrito inscreva-se, se inscreve no canal, porque você vai ajudar bastante a gente, tá bom? Bom, deixa eu começar o vídeo já falando sobre esse assunto do Bruno Henrique, porque assim, é um assunto muito sério, é um assunto muito delicado e a gente precisa falar sobre ele. O que acontece é o seguinte, em 2023, o Bruno Henrique, num jogo contra o Santos, ele toma cartão amarelo. Vou mostrar o lance para vocês, para a gente poder falar um pouco sobre ele. Foi nesse lance aqui, ó, que o Bruno Henrique tomou um cartão amarelo. O Soteldo, na linha de fundo, dá uma caneta nele e ele sai reclamando com o árbitro, e ali ele toma o cartão amarelo, e ele reclama tanto que em seguida ele toma um cartão vermelho. Ó, vou mostrar novamente para vocês aqui. Ó, Soteldo no fundo, deu uma caneta nele, ele fez alguma coisa, o juiz marcou a falta e aí ele foi lá reclamar, e aí ele toma um amarelo, e em seguida ele toma um segundo amarelo e toma um cartão vermelho. E aí o que acontece é o seguinte, nesse jogo, alguns familiares do Bruno Henrique haviam apostado em que ele tomaria o cartão. Acho que uma prima, né? Foi o irmão, né, que apostou, e a cunhada e uma prima. O irmão, a cunhada e uma prima. O irmão apostou R$ 380,86 para ganhar R$ 1.180. A cunhada apostou R$ 380,86 para ganhar R$ 1.180,67. E depois ela tinha apostado em uma outra casa 500 para ganhar 1.425. E a prima apostou R$ 380,86 para ganhar 1.180,87. E aí as pessoas, obviamente, com esse cartão que o Bruno tomou, ganhou a aposta. E aí começou uma série de investigações e chegaram à conclusão que as pessoas que fizeram essa aposta, foram 10 pessoas, elas tinham pelo menos essas, tinham uma ligação familiar com o Bruno Henrique, né? Que era o irmão, a cunhada e a prima. E aí, meus amigos, o que acontece é o seguinte, a investigação está rolando desde o ano passado e a Polícia Federal apreendeu o celular do Bruno Henrique, apreendeu o celular do irmão do Bruno Henrique, e aí começou a vasculhar a mensagem em mais de 3 mil mensagens, tinha mensagens apagadas, aquela coisa toda, e encontrou ali alguma conversa que poderia ser insinuando que o Bruno Henrique tomaria cartão nesse jogo. É um assunto muito delicado, é um assunto muito sério. O Bruno Henrique não é um jogador qualquer, e eu vou ser honesto para vocês, eu tô fazendo esse vídeo aqui com dor no meu coração, porque o Bruno Henrique é o jogador que eu mais gosto no Flamengo, e assim, se esse cara for punido por conta de fraude em casa de aposta, eu vou falar para vocês que além da tristeza como torcedor, que vai estar perdendo assim um jogador que eu tenho como um ídolo aí dos últimos tempos, eu vou ficar muito triste porque eu gosto muito do Bruno Henrique e eu sempre fiz questão de deixar isso claro aqui no canal. Eu sempre fiz questão de deixar isso transparente aqui no canal, que o Bruno Henrique é sem dúvida o jogador que eu mais gosto no Flamengo. Mas, óbvio, a polícia está trabalhando, a polícia está investigando e as coisas estão acontecendo. Ele foi indiciado, ele ainda não foi julgado e nem condenado culpado, mas chegou ao novo estado da investigação. O STJD já se pronunciou sobre o assunto e o STJD pediu à Polícia Federal
que compartilhasse todas as informações sobre o caso do Bruno Henrique, e o artigo em que o jogador foi enquadrado pode render para ele uma suspensão de 2 anos, conforme o Código de Justiça Brasileira Desportivo. E aí a gente fala de 2 anos, o Bruno Henrique tem mais 1 ano e meio de contrato com o Flamengo. Se ele toma uma punição máxima, acabou. Ele não vai mais jogar pelo Flamengo, pelo menos nesse contrato, não. É uma situação muito complicada, é uma situação muito difícil, por isso que eu disse, é um assunto muito delicado. O Flamengo já se pronunciou e disse: o Flamengo não foi informado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O clube tem compromisso com o cumprimento das regras do fair play financeiro, fair play desportivo, desculpa, mas defende por igual a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência devido ao devido processo legal, com ênfase no contraditório e em ampla defesa os valores que sustenta o Estado democrático de direito. Então foi essa nota que o Flamengo soltou ontem. Torcer para que o Bruno Henrique consiga resolver essa situação. Bom, mudando de assunto, mas falando ainda sobre casa de aposta, a Pixbet, que é a patrocinadora master do Flamengo ali, com o Flabet e tal, foi liberada agora oficialmente para poder atuar no Brasil até 2030. No final do ano passado houve um problema, ela havia sido suspensa. No final dessa semana que passou também teve um problema, que a Pixbet foi suspensa e agora todas as documentações, foi tudo regularizado e até 2030 foi deferido o documento e a Pixbet pode atuar em território nacional. É uma boa notícia, pelo menos, em meio a esse caos aí todo, nessa situação do Bruno Henrique envolvendo casa de apostas. Bom, vamos falar agora sobre o torcedor de João Pessoa, o torcedor nordestino, que vai receber o Flamengo lá no jogo contra o Botafogo da Paraíba, no dia 30 de abril ou no dia 1º de maio. O Botafogo da Paraíba já decidiu que apenas 10% da carga vai ser destinado à torcida do Flamengo. Ou seja, galera, vai dar trabalho para comprar, porque 10% da carga é mais ou menos ali 2.000 ingressos. Então, galera que quiser ir ao estádio aí para assistir Botafogo da Paraíba e Flamengo no Almeidão, vai ter que correr e vai ter que torcer até para poder conseguir os ingressos. O jogo entre Flamengo e Botafogo da Paraíba ainda não foi definido pela CBF o dia que vai ser, mas pode ser ou no dia 30, na quarta-feira, ou no dia 1º, que é dia do trabalhador, na quinta-feira, no Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Nós estaremos lá, se Deus quiser, fazendo toda a cobertura e mantendo vocês também por dentro desse jogo. Bom, vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre 5 milhões de reais, surpresa, caindo nos cofres do Flamengo. Trata-se do goleiro Cauã Santos, ele que está no Frankfurt, da Alemanha. O que acontece é o seguinte: esse garoto tem se destacado lá no Frankfurt, ele foi vendido pelo Flamengo em 2023 por 800 mil euros. E havia no contrato uma cláusula que dava ao Flamengo mais 800 mil euros quando ele chegasse a 15 partidas como titular. Ele já está com 12 partidas, faltando apenas 3 partidas para que ele consiga atingir essa meta. Atingindo essa meta, o Flamengo ganha 800 mil euros. Vale lembrar que o Flamengo ainda tem 30% dos direitos econômicos desse jogador e que hoje o Manchester United e a Inter de Milão estão interessados na contratação do atleta e o Flamengo, obviamente, fica de olho, porque ele agora, saindo do Frankfurt, ele não vai sair nesse dinheiro de 800 mil euros, de 1 milhão de euros. Ele vai sair num dinheiro muito maior, até porque ele tem se destacado lá na Alemanha, né? É um jogador que é jovem, é um jogador que é reserva por lá, mas tem se destacado bastante no futebol alemão. Tanto que o Manchester e a Inter estão interessados na contratação do jogador. Como eu disse, o Flamengo tem 800 mil euros para receber assim que ele fizer 15 partidas como titular, mas o Flamengo tem 30% aí dos direitos em caso de uma negociação futura do atleta. Vamos esperar para ver aí o quanto mais esse garoto pode render aos cofres do Mengão. 800 mil euros
É assim que ele bater a meta das 5.300.000 reais. Bom, hoje tem Flamengo e Juventude no Maracanã, jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o jogo que vale pro Mengão aí se manter na liderança do Brasileirão. Ontem, o Vasco poderia até ter passado o Flamengo na tabela, porém, o Vasco perdeu para o Ceará e aí não chegou na liderança. O Vasco tem 6 pontos, se ganhasse ontem do Ceará, iria para 9 pontos e poderia assumir a ponta da tabela, pelo menos até hoje, né? Quando o Flamengo, Palmeiras e o próprio Juventude jogam. Então, nesse momento, o Flamengo tem 7, Palmeiras 7, o Ceará, que ganhou do Vasco, tem 7, o Juventude, que é o adversário do Flamengo hoje, tem 6 e o Vasco tem 6 pontos. Então, só para explicar a vocês como é que tá a tabela do campeonato, o Juventude aí fez o Fortaleza, né? Fez o favor de ganhar do Vasco, impedindo que a equipe de São Cristóvão chegasse, pelo menos para dormir na liderança. O Flamengo segue líder e a gente vai buscar aí se manter na liderança hoje nesse jogo contra o Juventude. E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu!